Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu agradeço mais uma vez ao nosso querido e poderoso Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os amados. Gostaria de agradecer a todos aí que já se inscreveram no canal. Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que fica em Jeremias, capítulo de número 7. O título diz assim: o templo não protege a nação iníqua. O texto, o título de um texto, amados, ele é muito importante porque ele mostra aquilo que o texto vai dizer. Então, o que diz? O templo não protege a nação iníqua. Iníqua vem de iniquidade. Iniquidade não é um pecado qualquer. Iniquidade é quando uma pessoa, mesmo ela já conhecendo a Deus, ela pratica atos de maldade ou de injustiça, e o que acontece? Ela já não sente mais aquele arrependimento. Para ela é como se fosse algo normal. Ela já se acostuma com o pecado. Ela já não se importa mais com as consequências. E ela está ali. Ela está na presença de Deus. Ela conhece a palavra de Deus. E ela acha que só porque ela é crente, ela carrega consigo um título talvez de evangélica, ela acha que ela está isenta de possíveis consequências que virão sobre a vida dela. E diz assim, ó: palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, quer dizer, Deus mandou Jeremias dizer, ó: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali essa palavra e dize: ouve a palavra do Senhor todos os Judás, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Deus falou assim com Jeremias: vai lá para a porta da igreja, o templo. Nesse contexto aqui eu estou dizendo templo, igreja, feita de tijolo, porque igreja somos nós. É cada um de nós que somos convertidos em Cristo. Então Deus falou para Jeremias: vai lá para a porta do templo e proclama, ou seja, fala, abre a sua boca, diz para esse povo, ao versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Quer dizer, vocês estão vindo aqui na minha casa me adorar, mas estão com as suas obras más. Os seus caminhos são maus. Então emendai os vossos caminhos. Emendai as vossas obras. Olha o que diz, ó, no versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Por que a palavra quer dizer isso? Por que as pessoas naquela época, elas iam para o templo e acabavam de sair do templo e ficavam cometendo injustiça? Então Deus chama o profeta para chamar a atenção desse povo. Por quê? Porque está errado. Não pode ser um salvo-induto. Eu vou para a igreja, eu já fiz a minha parte. Aí eu acabo de sair da igreja, tudo aquilo que eu fui lá dentro. Eu tinha até uma carinha, um rostinho de anjinho lá dentro, como se eu fosse um verdadeiro cristão. Mas agora eu saio da igreja, eu procuro prejudicar o meu próximo, eu odeio o meu próximo, eu falo mal do meu vizinho, da minha vizinha, eu faço coisas que Deus não se agrada, eu passo as pessoas para trás, eu passo a ser corrupto, mas lá dentro da igreja eu sou crente. Então Deus está falando, ó, no versículo 3, ó, no versículo 4, não confieis em palavras falsas, porque eles confiavam: eu estou no templo do Senhor, estou na casa do Senhor, então estou seguro. Negativo, mas Deus usou o profeta para falar isso com o povo. Ó, versículo 5. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Quer dizer, eles não estavam praticando a justiça com o seu próximo. Praticar a justiça é tratar todos com igualdade. É você ser imparcial, é você não usar de parcialidade. É você não puxar nem para um lado e nem para o outro. É você ser uma pessoa justa em todos os seus caminhos. E diz assim, ó, no versículo 6, ó: se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, ou seja, não oprimir o estrangeiro, nem o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente e abandonar a idolatria. Vinícius, mas eu não derramo sangue inocente. Talvez você nunca assassinou ninguém, você nunca fez esse ato. Mas assassinar no Novo Testamento, a Bíblia diz lá em 1 João que aquele que aborrece o seu irmão, ele também é assassino. Ele também é assassino.
Então, muitas das vezes, quando nós aborrecemos o nosso irmão, nós estamos sendo tanto assassino quanto aquele que pega uma arma e coloca na cabeça de alguém e mata essa pessoa. Então diz assim, ó, no versículo 7, ó, eu vos fareis habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis. Então era um povo que furtava, que matava, cometia adultério, mas quando era noite estava lá na igreja dando glória a Deus. Quando era noite estava lá adorando a Deus. E Deus, ele repudia esse tipo de coisa. Versículo 10 assim, ó, e depois vindes, olha, eles furtavam, matavam, faziam coisas horrendas diante de Deus, e depois, ó, versículo 10, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, olha o que as pessoas diziam, ó, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Eles cometiam todo tipo de iniquidade e daqui a pouco estavam lá na casa de Deus, dizendo, estamos salvos, estamos na casa de Deus. Por isso que o título já diz tudo. O templo não protege a nação iníqua. Irmãos, a igreja, o templo não pode me proteger, não pode proteger você. Não pode ser a nossa base. Eu não estou querendo dizer que você não deva congregar. Congregar é diferente de você colocar sua confiança. Você não deve, eu bati meu cartão de ponto hoje, eu já estou isento de qualquer culpa. Não. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Só para encerrar, diz assim, ó. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então eram bandidos, eram pessoas que trapaceavam, eram pessoas corruptas, eram pessoas que faziam todos os tipos de coisa horrenda ali diante dos olhos do Senhor, e o Senhor não estava se agradando com aquilo. Então, irmãos, não é porque eu sou crente que eu posso continuar cometendo maldades, atrocidades, sendo injusto com as pessoas. Deus, no grande dia, ele vai me julgar. Não adianta eu só aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que praticar frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que ter frutos de justiça na minha vida. Mas há uma solução para isso. A palavra de Deus diz assim, em 2 Crônicas 7,14, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, outrora lá atrás, lá em Jeremias, capítulo de número 7, Deus, ele já não olha para a adoração daquele povo. Deus já não ouve a oração daquele povo. Por quê? Porque há maldade nas suas mãos. Para que Deus, ele ouça as nossas orações, as nossas mãos precisam estar limpas. Os nossos pensamentos precisam estar limpos. Os meus ouvidos precisam estar limpos. Os meus pés precisam estar limpos. Porque aqui, ó, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que tem de crente que não se humilha na presença de Deus, que acha que só porque carrega um título de evangélico, não sei nem onde inventaram isso, evangélico, porque a Bíblia fala de cristão e não de evangélico, tem pessoas que não se curvam diante da grandeza de Deus. Tem pessoas que não se humilham diante da grandeza de Deus, que não reconhecem a Ele. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu agrado a Deus é quando eu abandono a maldade, a injustiça, o tentar prejudicar o meu próximo. E diz aqui, ó, e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então Deus não está falando para alguém qualquer. Deus está falando, ó, se o meu povo, é meu povo, que se chama pelo meu nome. É esse povo que está todo dia dando glória a Deus na igreja. É esse povo que todo dia está louvando na igreja. É esse povo que todo dia está fazendo coreografia na igreja. É esse povo que todo dia está rodando na igreja. É esse povo que todo dia fala em línguas na igreja. Mas era um povo que não era convertido ainda. Porque Deus está falando, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eram pessoas que diziam servir a Deus, mas pessoas que praticavam coisas más diante dos olhos de Deus.
Eram pessoas que estavam indo por um caminho mau, mas Deus disse: se converter é você ir num caminho e você vê que está errado, e você logo após faz a conversão e fala: opa, eu estou errado. Eu estou praticando coisas que Deus não se agrada. O maior exemplo da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Temos que pegar ele como exemplo. O que Jesus ele fez? Jesus ele fez o bem. Aonde quer que ele ia, ele só fazia o bem, como diz lá em Atos. Por onde Jesus andava, ele fazia o bem. Curava toda sorte de enfermidade, de doença, de moléstias. Jesus ele multiplicou pães e peixes. Jesus ele nunca, digamos assim, ele nunca revidou quando as pessoas atingiram ele com palavras, ali com agressões físicas quando foram prender ele. Ele nunca revidou. Ele nunca respondeu carne com carne, sangue com sangue, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra potestades, principados e forças dominadoras do este mundo. Então, meus amados, eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja, o templo, não pode ser como se fosse um lugar de refúgio. Agora eu estou aqui, eu estou em paz, Deus está na minha vida. Não. Deus ele já não está se agradando conosco há muito tempo, porque nós podemos enganar os homens, nós podemos vestir uma roupa bonita e as pessoas olharem para nós e dizer o seguinte: olha lá vai o servo de Deus. Mas e dentro de você, como está? Como está dentro de você? Você tem feito aquilo que agrada a Deus? Você tem feito aquilo que chama a atenção de Deus? As suas obras têm sido obras de luz ou obras das trevas? Mas há uma solução, há uma chance. Porque Deus aqui ele fala, em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, aliás, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está doente. A terra está doente. Os homens não querem saber de Deus. O coração de muitos crentes estão doentes. Jesus ele disse, olha, por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Se Deus não abreviasse o tempo, a palavra diz, muitos de nós teríamos se perdido. Isso vai acontecer ainda. Ele diz isso na palavra. Se o tempo não for abreviado, ninguém vai se salvar. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor para a sua reflexão. Você homem, você mulher, pense direitinho. Eu vou pensar direitinho. Eu vou meditar, eu vou refletir também nessa palavra. Porque essa palavra não é só para você, essa palavra também é para mim. Essa palavra é para todos nós. Para que nós possamos refletir se o que temos feito está agradando de fato o coração de Deus ou está entristecendo. Mas eu digo para você, há uma solução. Jesus ele pagou o preço na cruz do Calvário. O véu se rasgou. O véu que fazia separação entre nós e o Deus Todo-Poderoso, Jesus agora ele vem e morre na cruz, ele estende os dois braços dele, que faz a ligação entre homem e Deus. Porque lá em Isaías diz que Deus ele estava separado de nós pelo pecado. O que faz separação entre o homem e Deus são os pecados. Mas agora Jesus ele vem, ele faz essa reconciliação. E Deus ele está sempre disposto a fazer a reconciliação com o homem. O homem que sempre quebrou a aliança com Deus, mas Deus ele nunca quebra a sua aliança. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse vídeo em nome de Jesus. Eu te peço, dê um like, compartilhe o vídeo. É para o reino de Deus, é para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Se você tem alguma dúvida, se você quiser comentar algo, perguntar sobre algo, nós estamos aqui para dialogar, para aprender uns com os outros. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.